A paz do Senhor esteja convosco. Naquele tempo, aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ovelha que se perdeu, que saiu do caminho. E aqui nesse texto a gente pode perguntar: se perdeu fazendo o quê? O que ela fez? O que ela está fazendo ao se perder fora do caminho? E aí, a gente precisa ir em Gálatas. A gente vai em Gálatas 5, versículo 19. E lá a gente lê: as obras da carne são estas. É isso que essa ovelhinha está fazendo: fornicação, sexo sem o casamento, sexo antes do casamento, que hoje parece muito comum na nossa sociedade, e não é, são coisas do mundo, é a ovelhinha que está fora do caminho. A impureza, pensamentos impuros, vestes que não são modestas, as vestes elas tomaram conta de maneira, Nossa Senhora disse que virão modas que desagradarão muito a Nosso Senhor. Inclusive, em 1963, na aparição da montanha, Nossa Senhora diz sobre as vestes, como agrada ela. E ela fala a respeito lá da capela, onde se tem lá essa placa. Eu copiei aqui uns pedidos da nossa mãe, a nossa mãe nos pedindo alguma coisa. Ela diz: respeitem a capela, vistam-se decentemente. As mulheres não é permitido o uso de calça comprida, bermuda. Devem usar vestido e saia abaixo dos joelhos. Vejam, Nossa Senhora está pedindo calça não, bermuda não. Mulheres, vestido e saia abaixo do joelho. Não transparentes, com mangas e sem decote. Esse é o pedido de Nossa Senhora para as mulheres. Durante as cerimônias religiosas, é obrigatório o uso do véu e mangas compridas. Ela pede ainda o uso do véu e mangas compridas. E aí tu pode dizer: ah, Marcos, isso aí é coisa que caiu de desuso, ficou na antiguidade lá. É só olhar os documentos da igreja, nem falam mais disso. Mas a igreja só se coloca quando vai ver alguma mudança. Se ela não colocou alguma coisa clara, olha, não usem mais o véu, é porque aí não usem mais o véu. Mas se ela não falou isso, se a igreja não fala isso, continua valendo a última lei sobre o véu. Continua valendo a última forma de se apresentar perante Deus na igreja. E aí eu vou mais além. Nós cristãos temos que ser diferentes do mundo. Não adianta tu respeitar tudo isso aqui dentro da igreja, mas tu sai e aí tu te veste de maneira que não é a maneira do mundo, que é a impureza. Uma das formas da impureza que está falando. E aí não fala, e também fala dos homens. As das mulheres agora me vem a outra forma de vestimenta que está se tornando cada vez mais comum, aquelas calças coladas parece do material plástico, calça leg, se não me engano, que caiu
no gosto das mulheres, mulheres católicas. Mulheres católicas. Isso é triste. Que são mulheres do mundo, mulheres impuras agora. Porque o que se deseja com isso? A sensualização é usar o teu corpo de maneira errada. Então tu peca contra o teu corpo e faz o outro pecar. Tu comete 2 pecados. E aqui fala dos homens também. Os homens devem usar calça comprida e camisa com mangas. Pedido de Nossa Senhora, da tua mãe. Não está dizendo para ti camiseta de física, de bermuda, de chinelo de dedo. Não, está dizendo os homens devem usar calça comprida e camisa com mangas. É isso que ela está pedindo. Então são pedidos de Nossa Senhora que estão ligados aqui com a impureza que está levando aquela ovelhinha a sair do caminho. E geralmente as pessoas dizem, Marcos, importa é o que tu tenha fé no coração. Importa que tu tenha fé no coração, amor no coração. Isso aí é que tu importa. É claro que importa. Mas isso aqui tudo desagrada Nosso Senhor Jesus Cristo. Desagradar Nosso Senhor Jesus Cristo é tu não ter no teu coração o temor a Deus. E o temor a Deus é querer obedecer Ele em tudo, fazer tudo que agrada a Ele, é não querer desagradar Ele. É querer ser perfeito para Ele. Imagina aquela pessoa na tua vida, na tua convivência, a tua esposa, o teu marido, o teu chefe, uma pessoa que tu não gosta de desagradar, que tu gosta muito daquela pessoa, tu não quer desagradar em nada aquela pessoa. É Deus. Está acima dessa pessoa. Libertinagem, que não é liberdade, né? Porque liberdade, na verdade, está ligada com disciplina. E liberdade, a verdadeira liberdade, o nosso verdadeiro libertador é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. É quando obedecemos a Ele, através da nossa disciplina, é aí que somos verdadeiramente livres. Quando somos escravos dele, é que somos verdadeiramente livres. Não a libertinagem de dizer, eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quiser. A idolatria. Então tudo isso aqui, a ovelhinha fora do caminho, que fala no Evangelho de hoje. A idolatria, colocar alguém no lugar de Deus, é cair no primeiro mandamento. É cair no primeiro mandamento, amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. E aí tu bota alguém no lugar. Quantos homens apaixonados pelo time de futebol se perde então, não conversa com ninguém. E se a gente vai buscando a nossa vida, a gente vai identificando isso aí. E a gente tem que dar um jeito de largar. E a melhor maneira de pensar se tu vai largar, outros, a própria família, que pode parecer assim, que Jesus disse, olha, aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, não é digno de mim. É de tu pensar, naquele domingo lá vão fazer um churrasco, lá vem toda a família, esse domingo eu não vou na missa, porque vem toda a família aí, o pessoal longe, Tu não ama mais a Deus acima de todas as coisas. Essa é a verdade. Tu não ama Ele. Tu pode amá-lo, é verdade, mas não acima de todas as coisas, como Ele pede. Tu não ama. Não ama. Como eu ia dizendo, quando tu alguma coisa da tua vida que tu não é capaz de largar naquele momento para ir em direção a Deus, é provavelmente ali que tu está caindo no primeiro mandamento. Não estou falando de uma coisa urgente, né? Se tu precisa agora ir para o hospital porque tem alguém, não é isso aí. Eu estou falando dessas situações. E pode ser um monte de coisa, hobbies, na TV, shows, seja lá o que for, mas tu não larga aquilo por Deus, é porque não ama Deus acima de tudo. Então tu cai no primeiro mandamento já, que é o mais importante. É por isso que ele é o primeiro, depois veio o segundo mais importante, o terceiro mais importante, o quarto até o 10º mais importante. Então tu cai na idolatria ali. Superstição é tu dar poder a alguma coisa, sendo que, ora, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Onipotente. Deus é poderoso. Aí tu olha para aquele olho grego, aí tu vai dizer, não, esse aqui que me protege, esse olho grego que eu trago, essa figa aqui que eu tenho me protege. Talvez tenha um demônio ali, porque tu abriu a brecha no teu coração para um demônio entrar
e talvez esse demônio esteja te ajudando para quê? Para que tu te mantenha nesse caminho errado. Então a superstição é uma brecha para demônios. Aí depois vem falando coisas do coração, inimizades, brigas, ciúmes, ambição. Ambição. O que é ambição? A gente vê que hoje em dia os coaches do momento toda hora estão dizendo tu tem que ser ambicioso, é isso que vai te levar ao próximo nível, é isso. Mas tu vê na Bíblia diz ambição é o que tira a ovelhinha do caminho. A ambição tira a ovelhinha do caminho. Essa que é a verdade. E o que é ambição? Então aqui eu trago para vocês uma definição aqui olhando rapidamente no celular aqui, fala ó, forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça. Olha só, ambição, cobiça. E olha só onde está isso aí, se tu olhar mais atentamente nos 10 mandamentos, o 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias. Está lá a cobiça de novo. Primeiro tem que estar o substantivo. Primeiro tem que estar em mim o amor, para depois vir a ação de amar. Primeiro tem que estar em mim o substantivo, a cobiça, para eu poder cobiçar. Se eu não tenho o amor, eu não posso amar. Se eu não tenho a cobiça, não tem como cobiçar. Então, cobiça está dentro de mim. Quando fala não cobiçar as coisas ali, é porque tu tem a cobiça dentro de ti. E o mundo diz, não, tu tem que... Lembra? Ambição levou a cobiça. A cobiça está no 10º mandamento. Não é isso. Arranca do teu coração. É ovelhinha fora do caminho. É ovelhinha fora do caminho. Discórdias, partidos, invejas. Inveja. Não querer que o outro tenha o que ele tem. Não querer a alegria daquele outro. Não querer isso, porque ele está alegre demais, está feliz demais. Nosso país tem muito isso. Uma pessoa consegue se destacar na vida, todo mundo quer puxar ela para baixo de novo, para voltar naquela lama, naquela podridão, volta para a podridão junto com nós. Tu não se alegra, vai, continua subindo, vai, consiga mais, depois vem nos buscar. Não, não é. O nosso país tem um pensamento assim. Basta ver alguém se destacar. Como tem inveja nos lugares. Está falando aqui, ó, é ovelhinha fora do caminho. E são ovelhinhas que às vezes nós que frequentamos a igreja. Porque somos do rebanho dele. Eu não estou nem falando do mundo. Eu não estou nem falando do mundo, das pessoas que são do mundo. Eu estou falando para aqueles que estão no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Orgias e outras coisas semelhantes. Pode pegar, por exemplo, a malícia. Então, se eu pego a malícia, as pessoas dizem, aquela pessoa ali foi malicioso. A malícia. O que é a malícia? A habilidade para enganar, despistar, astúcia. Aptidão e inclinação para fazer o mal, má índole, maldade, malignidade. E essas coisas tu pega nos detalhes. Às vezes tu está conversando com uma pessoa, aí chega uma terceira que falou um negócio meio fora do assunto, e aí saiu, foi embora. Aí essa pessoa olha para ti e faz aquela cara assim, ó. Nesse detalhe tu pegou, ela tem malícia no coração. E assim como ela faz daquela pessoa que foi embora, uma hora ela vai fazer de ti. Ela carrega malícia no coração, ela carrega maldade no coração. Ali foi o que saiu ali para a superfície do lago que tu conseguiu pegar. Ela pode fazer coisas muito piores. Está lá no coração dela, dessa ovelhinha. Está lá no coração dela. E a Jesus está dizendo isso aí. Essa ovelhinha, ele vai tentar resgatar. Ele quer resgatar essa ovelhinha aí. E aí me chama a atenção, que vocês vejam, que se converta, né? que se afaste do pecado. Mas se a gente vai em Mateus capítulo 6, começa no versículo 9, os discípulos tinham perguntado para Jesus, nos ensina a rezar. Os discípulos de João, João ensinou seus discípulos, ensina-nos a rezar. Jesus, eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofenderam.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Perceba o seguinte aqui. Jesus primeiro fala, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Depois ele fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Quando o demônio vier na nossa volta querendo fazer a gente pecar, não nos deixa cair. Livra-nos dele. Não quero pecar. Aquela ovelhinha está dizendo, eu não quero sair do caminho. Em cima de tudo aquilo que fala em Gálatas. Eu não quero fazer aquelas coisas lá. Eu não quero fazer isso. Mas lembrando dos 10 mandamentos, o que vem antes é mais importante. E olha o que ele fala antes aqui. Percebe? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Ele está falando do perdão. A ovelhinha está dizendo assim, me perdoa assim como eu perdoei. Antes de falar de pecar, Jesus quer falar de perdão, de misericórdia. Como é o teu coração? Às vezes a ovelhinha que se perdeu não por cometer os pecados, mas por não abrir o coração à misericórdia, dá o seu perdão. Olha como é profundo quando eu começo a fazer ligações no texto inteiro. Porque a gente pensa, não, cometeu um erro, pecou. E aí a ovelhinha se afastou. Não! Quando tu vai para o Pai Nosso, Jesus cita primeiro o perdão. O perdão é mais forte do que o não pecar. Perdoar é mais forte do que não pecar. O outro também é importante, muito importante. Mas primeiro, o perdoar. Parece que Jesus diz assim, olha, não perdoar, restringir tudo isso aqui, mas aqui tu fazer tudo certinho, é cumprir só a lei. É caminhar por um caminho da justiça. E caminhar por um caminho da justiça é ser julgado por leis, porque a justiça nos julga por leis. E aí é terrível isso, porque um pedacinho fora tu já vai ganhar uma grande pena. E o outro caminho do perdão é o caminho da misericórdia. É como ele nos trata. É o perdão. É o perdão. A ovelhinha fora do caminho, o principal que Jesus quer dizer é perdoa. Perdoa o teu irmão. Não importa o que ele tenha feito para ti. Perdoa o teu irmão. Perdoa. Se possível, na hora. Na hora, Marcos, na hora. Quem é teu mestre? Quem te ensina como devem ser feitas as coisas? Pois nessa hora aqui, e eu poderia ir de novo para a Escritura, e eu vou de novo para a Escritura, nós vamos então de novo para a Escritura, porque está aqui, não estou inventando nada disso que eu estou falando, nada, basta tu ler isso aqui na Escritura. Então tu vai lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus estava aqui, na cruz, e nessa hora ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles estavam dizendo embaixo lá da cruz, olhando para Jesus, e Jesus escutando, salvou a outros, que salve a si próprio, seu escolhido, filho de Deus, e riam dele, ele sofrendo, e ele diz, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, e pela sequência ele perdoou antes deles falarem isso ainda. Ele perdoou antes. Ele foi antes, ele perdoou. Ele já sabia, ele perdoou antes. Ele foi mais além. Perdoa antes. Então, se a gente tiver a capacidade de ver o que vai acontecer no futuro, a gente vai ter que perdoar antes. Senão é na hora. Os soldados romanos, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E assim ficavam. O outro ladrão começou a falar para ele também, blasfemar contra ele. Todo mundo falando contra ele. E ele perdoou antes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele perdoou antes. Ele perdoou antes. Esse é o exemplo para a ovelhinha não se perder. Perdoa. Já que nós não podemos ver o futuro, perdoa na hora. Perdoa na hora. Não consegue perdoar na hora? Pede para Deus essa força. Me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar. E perdoa o teu irmão. Quantos de nós carregamos ressentimentos, mágoa e aquilo está guardadinho, escondido. A gente só não quer olhar, mas está lá. Está lá. Está nos destruindo. Está nos esmagando, está nos afastando de Deus. Somos a ovelhinha que está caminhando lá longe. Lá longe. E Jesus é gentil. Se a ovelhinha não começar a falar, começar a chamar, a clamar por ele, ele vai deixar. Ele não vai de qualquer jeito atrás dessa ovelhinha. Se ela não pedir isso.
Então, se tu não consegue perdoar, meu irmão, minha irmã, pede ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, me ajuda a perdoar, porque aí Ele vai te buscar, vai te botar no ombro e vai te levar para casa. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.